Pois é, vamos falar de uma situação muito delicada, que é a tuberculose, não é? E que as pessoas acabam não indo se vacinar, o que causa um problema muito sério. Doutora Luciana Pacheco, mais uma vez, cadê a doutora Luciana aqui no nosso Via Live? Doutora Luciana, boa tarde, prazer tê-la conosco mais uma vez, nos explica pra gente, para falarmos de uma doença que já foi erradicada no Brasil umas vezes, enfim, mas de vez em quando ela acaba aparecendo e depois da pandemia ela deu um susto em alguns momentos por conta da baixa procura da vacina contra a tuberculose e alguns cuidados. É isso mesmo? Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todos os telespectadores. Wilson, a tuberculose é uma doença antiga, uma doença que se conhece há muitos anos. E é uma doença que tem tratamento, tem cura, mas o tratamento é um tratamento longo. Muitas vezes as pessoas, um tratamento pelo menos de 6 meses. E muitas vezes as pessoas abandonam esse tratamento e por conta justamente da duração, porque logo que começam a melhorar acham que estão curados, mas o bacilo da tuberculose é uma bactéria que tem essa característica assim, de ficar quietinho e aí depois ele pode voltar com uma forma até resistente às drogas usuais. É um tratamento combinado de drogas, não é um tratamento muito fácil, mas é preciso que as pessoas, primeiro, se tiverem sintomas, né, é preciso diagnosticar. É uma doença que é mais comum em pessoas que fazem uso de drogas, nos fumantes, nos etilistas, nas pessoas que têm algum grau de imunodepressão, por exemplo, como o HIV. Mas a forma de transmissão é respiratória. Então, qualquer pessoa pode se contaminar se tiver contato, né, próximo com uma pessoa assim. Muitos de nós já tivemos contato com esse bacilo ao longo da vida, porque, como eu falei, a transmissão é respiratória, então é fácil ter esse contato entre as pessoas. Mas o organismo da gente desenvolve uma proteção natural e a gente fica com aquele bacilo lá quietinho. E aí, quando baixa a imunidade por alguma dessas razões que falei, a doença pode acontecer. O bacilo da tuberculose, como eu falei, é a transmissão respiratória, mas não é somente o pulmão que é afetado. Outros órgãos, como o osso, pode ser afetado. Então, a gente tem tuberculose pulmonar, tuberculose ganglionar nas ínguas, tuberculose nos ossos, uma tuberculose no intestino. Então, vários órgãos, além do pulmão, podem ser acometidos. A mais comum delas é a pulmonar, né? E as pessoas que não tratam adequadamente, que não fazem o diagnóstico precoce, podem então ter uma evolução com gravidade, precisam muitas vezes se internar, mas de uma maneira geral é uma doença que pode ser tratada em casa, mas é preciso que tenha um diagnóstico. Os sintomas geralmente são febre, geralmente uma febre no final da tarde, suor noturno, perda de peso, emagrecimento, né? E tosse. Então, a pessoa ficando aí com uma tosse durante 2 a 3 semanas, é importante investigar se também, entre outras causas, não está com tuberculose. Muito bem. Vamos lá então saber as pessoas que querem participar desse bate-papo interessante com a doutora Luciana Pacheco, infectologista, falando sobre a questão da tuberculose. Vamos ver então quem faz a primeira pergunta hoje, doutora Luciana, é a Alessandra Souza. E ela pergunta o seguinte: doutora Luciana, quais os principais sintomas da tuberculose? Então, como eu falei, né, Alessandra, os sintomas são geralmente perda de peso, emagrecimento, febre, uma febre que geralmente é no final da tarde, mas pode acontecer em qualquer hora do dia. Tosse, inicialmente é uma tosse seca, então a gente até define assim: se a pessoa tem tosse, febre, emagrecimento durante 3 semanas, é preciso investigar tuberculose. E aí outras causas, por exemplo, aumento, se não for pulmonar, aumento de gânglios, né, no pescoço, na região aqui do cervical, pode ter, então a gente precisa ter essa preocupação também, aumenta um gânglio aqui, investigar se não pode ser tuberculose pulmonar, tuberculose ganglionar, porque, como eu falei, tem outras formas de localização, né, além do pulmão. Mas, de uma maneira geral, são esses os sintomas. Só para a gente, por conta do nosso tempo, tem que ser rapidinho, doutora, como é que a pessoa identifica, então, ou como é que os médicos identificam qual tipo de tuberculose? Se ela é pulmonar, se é nas glândulas, se é nos ossos?
Geralmente, Wilson, pelas queixas. Então, por exemplo, quando é pulmonar, a manifestação é respiratória, é tosse, é escarro, às vezes escarro com sangue, e aí junta a febre, a perda de peso. Quando é ganglionar, como eu falei, num gânglio, numa íngua, então aumenta aquela íngua. Quando é óssea, a pessoa vai ter algumas alterações nos ossos, dor óssea, então a gente também tem que investigar baseado nesses sintomas. A pulmonar, como eu falei, é a mais comum, então é preciso confirmar através de exame de escarro, existem exames de escarro específicos, uma radiografia de tórax, para que, de fato, a gente consiga isolar o bacilo da tuberculose nessas amostras de escarro, quando é pulmonar. Quando é, por exemplo, no gânglio, faz uma biópsia do gânglio para também investigar, ver se tem o bacilo ali. Agora, a gente não pode se automedicar, medicação que não é fácil, não tem para comprar assim na farmácia, e é preciso procurar, então, um atendimento médico. Nos postos de saúde, todos fazem esse acompanhamento. Existe uma unidade de saúde para os casos mais graves, para os casos de resistência, que é o segundo centro, mas qualquer posto de saúde deve estar habilitado por profissionais habilitados a diagnosticar e tratar. Perfeito, muito bem. Vamos lá para a nossa segunda e última pergunta de hoje. Quem faz a pergunta para a doutora Luciana Pacheco é o Pedro Santos. Ele pergunta o seguinte: doutora Luciana, se o tratamento for interrompido, a doença pode voltar? Pode voltar, Pedro. É uma pergunta boa, porque pode voltar. E uma preocupação é que pode voltar com uma forma mais resistente do bacilo. Ele adquire uma resistência, a gente precisa, às vezes, modificar o tratamento, usar outras drogas, outras medicações. E aí não é fácil mesmo fazer esse tratamento depois que a doença se torna resistente, porque a possibilidade de agravar também é maior, a pessoa às vezes precisa ficar dependendo de oxigênio. Então, o ideal é que não se interrompa o tratamento, que use o tempo correto que foi prescrito pelo médico. É uma doença que pode até atingir o cérebro, causando a meningite tuberculosa, e aí o tempo de tratamento também é maior. Então, existe uma série de características próprias da doença, mas a principal é procurar o diagnóstico e, uma vez diagnosticado, tratar o tempo certo. Pelo menos 6 meses com o tratamento habitual é isso. Existem algumas medicações novas que estão sendo utilizadas, e aí talvez até a gente possa falar em redução de tempo, mas por enquanto a recomendação é essa. Perfeito. É cumprir os 6 meses, mesmo que você esteja se sentindo bem, melhor, fala com o médico fala, continue tomando os medicamentos durante os 6 meses, que é o tempo que a gente precisa para poder tirar de vez essa danadinha do seu corpo, para que você fique tranquilo. Por isso também, rapidamente, doutora, por conta também da automedicação, a gente acaba também fortalecendo algumas bactérias, alguns vírus, outras coisas mais do nosso corpo, e quando a gente precisar para valer, vamos ter que usar as mais fortes, porque a gente fica tomando remédio indiscriminadamente, o que é um risco, né, de vida e da própria saúde para a gente também. Muito bem. Doutora, um abraço grande, boa semana, sucesso e até a próxima, se Deus quiser. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Rapidinho, falando da vacina, que a gente não falou, que é a prevenção. Ótimo. Então, a vacina ela é dada nos primeiros dias, no primeiro mês de vida, desde o nascimento até o primeiro mês de vida, para que, de fato, essas formas graves da tuberculose, elas sejam minimizadas. As pessoas precisam atentar, levar seus filhos recém-nascidos para tomar vacina, é grátis, na rede pública de saúde que se faz, então não existe nenhuma justificativa para que as pessoas não façam isso e sigam se vacinando. Doutora, rapidamente, porque o nosso tempo está cada vez mais apertadinho, mas é o seguinte, o adulto que não tomou essa vacina quando pequeno, enfim, ele pode se vacinar agora ou não? Não existe essa recomendação não, Wilson, porque, como eu falei para você no começo, como eu falei, as pessoas, a gente pode adquirir o bacilo e ele fica ali em equilíbrio com a gente. Então, houve um tempo de recomendação de se fazer uma segunda dose aos 6 meses. E aí o que se verificou é que as pessoas faziam uma reação no braço, que a vacina é feita no braço direito, é aquela que tem uma marquinha. Então, muita gente fazia uma reação muito grande naquele local, na axila, né, no braço onde a vacina foi aplicada. E aí, justamente porque as pessoas já tiveram contato com o bacilo da tuberculose, então ele faz uma reação à vacina. Então, não existe essa recomendação.
Perfeito, excelente sua informação. Muito bem, doutora, mais uma vez, muito obrigado, boa tarde, com muita saúde para todos nós, para a senhora também e sua família. Um abraço, tudo de bom. Para todos nós, até a próxima. Muito bem, muito obrigado, doutora Luciana Pacheco, infectologista, falando sobre a questão da tuberculose. Importante cuidar da sua saúde, do seu bebê, da sua criança, é importantíssimo, tá? Vacina sempre salvando vidas, tá?